Aí, seus bonitinhos, espero que vocês estejam muito bem. A cara de sono, com cara de sono, com cara amassada, quarto de hotel. Como é que chama? Um reflexo, então você não considera. Aquela história, não tô doente, tô saudável, tô feliz, tô até mais saudável do que muito mais saudável. Tô muito feliz hoje. Aconteceu uma coisa ridícula, e nós precisamos observar o comportamento nosso, brasileiros, em relação a isso. E em especial quando a gente fala do julgamento, quando a gente fala de desrespeitar os outros, eu acho que esse é um grande exemplo do que não fazer. Em contrapartida, tem muito o que não fazer, mas também tem muito o que fazer. O que aconteceu recentemente foi muito simples. Vamos ver se aqui a gente continua. Deixa eu ver a luz. Amarelou, né? Aconteceu recentemente uma coisa, foi muito simples. Eu tô aqui no elevador, eu vou esperar ela descer. Espera aí. Olha que vermelho. Voltando, o elevador estava vermelho. Então o que aconteceu é o seguinte, eu esses dias estava assistindo um dos vídeos e na minha timeline caiu o governador de São Paulo, João Dória, e o Meirelles, que é ministro dele, os dois dando uma entrevista na Inglaterra. Quando eu vi aquilo, eu vi os dois falando em inglês e se comunicando, entendendo o que a apresentadora estava falando. E o que aconteceu com os dois? Eles desenrolaram ali. Eles responderam tudo, eles passaram uma imagem assim, ó, a melhor do Brasil, eles passaram a melhor das imagens sobre o Brasil, eles se comunicaram, eles explicaram o projeto deles, eles falaram tudo. E aí eu fiquei encantado, eu falei, puxa vida, né? Nós estamos vivendo um momento em que os políticos me parecem estar mais bem preparados. Pelo amor de Deus, estou falando sobre esse único aspecto. Eu não estou fazendo um debate político, eu não estou defendendo nenhum partido, eu não estou defendendo nenhuma pessoa, eu só estou falando que eu me senti bem. Eu realmente achei que tinha uma coisa massa acontecendo ali. Uau, os caras na Inglaterra dando entrevista e falando sobre expansão de São Paulo. Eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo. Se eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, você é paulista ou você é paulistano, você no mínimo tem que se sentir honrado. Eu nunca vi isso na minha existência. E eu vi dois brasileiros honrados, buscando desenvolvimento. Eu não sou de partido nenhum, vou falar, eu não quero ficar falando essa p***, eu só quero dizer que eu gostei do que os caras viram. E os dois desenrolando o inglês perfeitamente compreensível para quem é turista, para quem é estrangeiro, para quem não é nativo, para quem tem uma outra língua materna forte. E eles foram se desenvolvendo. E eu fiquei encantado. Eu assisti aquele negócio umas 2 ou 3 vezes e falei, nossa, que legal, né? Que legal, porque você pode questionar alguma forma de pronúncia, você pode questionar alguma coisa que estejam fazendo em termos de colocação verbal, mas o que você tem que entender é o seguinte, existe um inglês que é perfeito para você entrar numa universidade, para fazer alguma coisa que é um teste, e existe o inglês do mundo, que as pessoas se comunicam e as pessoas se esforçam para isso. E esse inglês do mundo existem vários níveis. O primeiro nível é o que você diz, I, no, hungry, sleepy, go, I don't want. Esse é o primeiro nível survival, em que você se esforça para se comunicar tipo um índio. E o segundo nível você começa a elaborar um pouco mais, juntar um pouco os verbos, juntar mais as coisas. E vai vir um terceiro nível, onde você começa a pensar menos para falar. E vai vir um quarto nível, onde você não pensa para falar, mas a sua pronúncia não é das melhores e você tem simplesmente a fluência. Estou segurando a máquina na mão, por isso que está mexendo um pouco. E daí vai vindo outros e outros níveis. E só tem um jeito de você melhorar esses níveis. Esse jeito é praticando. E aí, surprise, o que aconteceu? Quando eu vou olhar os comentários, eu fiquei absolutamente maluco. Uma legião de gente zoando com o inglês, tanto do Dória, que por sinal não fala só inglês como uma segunda língua, quanto do Meirelles. E essas pessoas zoando, e essas pessoas julgando. E eu vou dizer, muitos de vocês que estão assistindo o vídeo têm vergonha de aprender uma segunda língua, em especial inglês. Sabe por quê? Por causa desse comportamento. Eu vou te dizer outra coisa. Aqui no Brasil é uma vergonha você escrever ansiedade com C, com S, trocado.
entendeu? Escrever alguma coisa com S que era com cedilha, ou qualquer coisa do tipo, com R que era com 2 R's, com 2 S que era com cedilha. E eu faço e fiz isso a minha vida inteira. Eu tenho 20 livros escritos, eu tenho revisores que me ajudam. Uma coisa que não pode acontecer é a pessoa ficar com vergonha de passar a mensagem dela, porque o que ela acha vai ficar bonitinho ou não vai. E eu queria dizer que eu sempre brinquei com o Joel Santana, mas já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu digo pra você, o Joel Santana ficou marcado na história, ele ganhou muito dinheiro com isso, e ele tem uma história que conta que ele não estava pronto para dar aquela entrevista, mas o país dele, a África do Sul, o país que ele estava representando, falou, não interessa se você erra ou não, nós queremos você representando a nossa seleção, a gente não tá nem aí se você vai falar errado ou não, e ele foi lá e fez aquilo. The left, the right, in the middle. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, é difícil falar inglês, é difícil ter sotaque afinado, todo mundo percebe que você é brasileiro, ou que você é jamaicano, ou que você é francês, ou que você é sul-coreano, ou que você é espanhol. E o que acontece é o seguinte, o que você acha que é o inglês feio, ou que as pessoas julgam, é o que destrói a gente. O que eu vejo quando eu estudei aqui 1 mês no Canadá, eu vejo as pessoas te incentivando, vamos, fala, eu entendo, vamos, fala. Eu vejo que as pessoas nos pontos turísticos, eu vejo que as pessoas, não só nos pontos turísticos, mas durante a vida, elas tentam incentivar umas às outras a falar. Então é muito importante isso, todo Uber que eu peguei, todo táxi que eu peguei, todo trem que eu consegui desenrolar com alguém, todos, em especial os canadenses, nossa, vai lá, que eles são conhecidos por ser um público muito... eles são very polite, né? Eles são educados, são gentis. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, é ridículo, assista, eu vou deixar o link aqui da entrevista com Dória e com Meirelles, independente da sua visão política, independente do se eles estão fazendo lá é legal ou não, o que eu estou falando é o seguinte, é rir de alguém que está se comunicando em outra língua. Primeiro, quem riu é fluente? Me manda um vídeo aí, eu quero ver você falando inglês. Eu quero ver você numa saia justa de ter que dar uma entrevista em Londres, que não sei pra vocês, mas pra mim o inglês britânico é o mais difícil de entender, ou o inglês da Inglaterra. Eu quero ver isso. Eu fiquei puto da vida. Isso revela um comportamento que não vai só do aprendizado de língua. Isso revela um comportamento de julgamento, um comportamento de crítica. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a elogiar. E para elogiar, a gente tem que parar de comparar. A gente tem que respeitar o momento de cada um. E eu fiquei de 2000 e... nem lembro, mais de 17 anos sem estudar inglês, totalmente bloqueado por conta de medo, por conta de vergonha, por conta de associação que eu tive com a época que eu tive depressão quando eu trabalhava na indústria. E o que acontece é o seguinte, você quando for aprender uma língua, você tem 2 pontos fundamentais para mudar. O primeiro ponto, acabar definitivamente com medo de falhar. O medo de falhar é uma das coisas mais sérias que existem e esse você precisa acabar. O segundo ponto é se divertir e relaxar. Com essas 2 dicas, você sempre vai aprender línguas muito, mas muito mais rápido do que qualquer outra coisa. E presta atenção sobre uma coisa muito simples. Medo de falhar e relaxar estão muito ligados. E por que a gente tem medo de falhar, gente? A gente tem medo de falhar porque a gente quer ser perfeito, a gente não quer ser criticado, a gente quer que os outros nos amem, a gente não quer se sentir rebaixado, a gente não quer ficar para trás, a gente não quer isso e aquilo. Isso tudo se chama orgulho, isso tudo se chama vaidade. E para você acabar com isso, o que você precisa? Você precisa ter humildade. A humildade de entender que você não está pronto em tudo, a humildade de entender que as coisas precisam melhorar, a humildade de entender que você é um eterno aprendiz e que você não tem que ser sempre lindo e perfeito, estar num pedestal, vai tomar banho. A gente tem que mudar isso. Tem coisas na vida que você é mestre, tem coisas na vida que você é aprendiz totalmente iniciante. É sobre isso que nós estamos falando, então jamais, de jeito nenhum, critique ou julgue o iniciante. Jamais, de jeito nenhum, critique aquele que está se esforçando e que está fazendo melhor. E acima de tudo, presta atenção que a crítica que você faz sobre alguém é nada mais, nada menos que um desejo inconsciente de ser aquela pessoa. A maioria das vezes isso é reflexo. Um grande beijo para vocês, fique com Deus, eu amo vocês, não esquecem, hein? Nós temos o nosso canal do Telegram, que é impressionante, esse canal faz a diferença na vida das pessoas, o link está aqui embaixo, se inscreve, tem muitas dicas. E não deixa de participar do Mestres da Prosperidade, que vai acontecer 19 de outubro em São Paulo. Eu vejo vocês lá, compra seu ingresso, escolhe um dos 3 e nós vamos fazer uma revolução juntos, obviamente, na sua prosperidade. Lembra de se inscrever no canal, deixar seu comentário e eu queria definitivamente que você comentasse essa história aqui, que a gente usasse aqui embaixo para um debate, para um bate-papo, tá certo? E a questão aqui não envolve política. Eu vou pedir pro meu time deletar todos os comentários que falam
falam do partido, que falam que o político A, B é melhor. Eu não estou falando de política, estou falando de criticar o aprendizado de outra coisa, no caso, a língua estrangeira. Tá bom, gente? Um beijo grande, fica com Deus, brilha a prosperidade, a gente se vê, valeu!